dia, pessoal. Mais um dia que nós estamos reunidos para aprender, né, sobre a palavra do Senhor. Aquela que é o nosso alimento. E louvado seja Deus, né, por esse dia. Louvado seja Deus por estarmos aqui, pela vida e pela saúde, né, que Ele tem nos dado. Isso é motivo para a gente ser gratos. E sábado passado, né, eu fiquei tão emocionada com o capítulo 12 que esqueci de perguntar, né, os pedidos. Quando eu ameaçava orar, alguém me interrompia. Mas, de fato, o livro de Êxodo eu gosto muito. Ele fala muito comigo. A mensagem dele, a simbologia que ele traz é muito rica. Então, eu falei o capítulo 12 porque era o capítulo que a gente ia estudar, né? Mas a partir do 12, a história ela é muito rica em detalhes, a forma como Deus trabalha, e isso é muito profundo. Então, vamos agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade que Ele nos dá. E tem algum pedido de oração, lembrar de orar pela Isabela, aquela criança que eu citei ela no sábado passado, né? Ela fez um procedimento de transplante, né? Na sexta-feira, transplante de medula, foi feito o procedimento. Graças a Deus foi tudo bem, correu tudo bem. E a gente continua intercedendo, né? 2 anos, né, que ela tem. Até 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. É Isabela, lembre-se dela, né? Que agora processo de rejeição, tal, se Deus fez o procedimento, correu tudo bem, mas aí está nesse período aí, então que a gente continua intercedendo. Orar também pelo Tarcísio, o pai do Kleber. Mais algum pedido? A dona do restaurante La Tábua, o irmão dela e a cunhada tá com Covid, assim, bem complicado. Pediu para que a gente orasse para eles. Você sabe o nome dele? Ela me deu o nome, mas eu deixei em casa. Tá, mas Deus sabe. Mais alguém? Não? Então vamos orar. Sandrinha, você faz essa oração? Senhor, graças te damos demais pela oportunidade de estarmos reunidos para louvar, abençoar o seu nome através por desse estar nosso aqui, por estar sacrifício. aprendendo de Ti. Para aprender, Senhor, da Tua palavra, para revestir, Senhor, das armas da fé, Senhor, a fim de que não Senhor, sejamos, nós Senhor, possamos confundidos, confundidos, cada Pai vez mais querido, arraiados ou pela abatidos palavra, pelos Senhor, inimigos aprendendo cada das vez mais almas. de Ti, Senhor. Nós te louvamos, Toma Senhor, pelas porque nossas não existe mais vidas, essa Pai. oportunidade Pai querido, eu com quero vida, com clamar a Ti, saúde, Senhor. com Eu pão clamo a e Ti, certeza, Senhor, pela Senhor. vida da Isabela. E aproveitamos, Senhor, neste Senhor, momento visita também aquela para interceder vida, por aqueles visita que aquela necessitam criança, da bênção visita da aqueles tua, pais, Senhor. Senhor, Entendemos, Pai, que não somos merecedores, mas a tua Senhor, palavra nos ensina a orar teu uns poder, Pai pelos querido, outros. que E vai, aqui Senhor, estamos, continuar Senhor, reunidos neste Senhor, mesmo vossa vontade, propósito. Senhor, esse é o meu Divulgar desejo, aquele Pai, que pode que ela possa todas as desejar coisas porque voltar, nos Senhor, para os conhece, braços dos porque pais, nos conhece. família, Senhor, alcança neste momento a Isabela, os parentes, Senhor, da dona da Latábua, Senhor, aqueles que nós não conhecemos, mas tu sabes, porque és onisciente. Alcança neste momento com o teu poder e a tua graça, Senhor. Que a tua misericórdia mais uma vez seja manifesta sobre a face dessa terra. Essa terra, Senhor, adoecida não somente fisicamente, Senhor, mas espiritualmente. Que o teu amor, Senhor, e a tua graça mais uma vez se manifeste, Senhor, neste mundo. Este mundo que o Senhor criou, este mundo pelo qual o Senhor se enfermou, e verdadeiramente, Senhor, as suas pisaduras. Venha, Senhor, trazer cura, trazer alívio, Senhor, trazer renovo para cada uma dessas vidas que neste momento se encontram, Senhor, enfermas, se encontram aflitas, se encontram, Senhor, desanimadas, Senhor, da vida e de muitas coisas. Pai querido, que o teu amor, mais uma vez, Pai, venha sobre nós, sobre a humanidade, Senhor. Atende por misericórdia, Senhor, a oração da tua igreja, do teu povo que se chama pelo teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Hoje é 1º de maio, padre pede pros... Hoje é dia de descansar. Não quer trabalhar, não. Seu Carlos falou, ó, deixa o povo descansar. Ele falou isso em virtude do feriado. Seja bem-vindo aí.
Putz, olha que satisfação, rever, seu jovem. Voltei. Voltou, a Samara também, gente, se tem uma mulher que eu tenho medo é a Samara. A Samara, ela me põe no canto da parede e me espreme. Por quê? Por quê? Mas por quê? Servindo o É... o rabino poderoso. Não, cadê ele? Ô, Samara, essa técnica é chamada de árvore de causa. Por quê? Por quê? Por quê? É usada na Polícia Civil, Polícia Criminal, você sabia disso? Tá na faculdade agora. Vamos pressionar. Tá na faculdade. Não, você devia partir pro lado militar, viu? De investigativo. Tá vendo? Tem referência pros seus porquês. Tudo também. tem referência, Samara, tudo. Eu acho chique. Ela falou, gente, tem referência pra Pérsia? Eu falei, não, tem referência pra isso. Ei, Eu só Hudson, queria uma resposta. você trata de estudar, meu amigo, porque a sua noiva, ela não é brincadeira, não. Em outro campo, eu que digo. Vamos lá, pessoal, brincadeiras à parte, é bom dar uma descontraída, né? Mas vamos lá, nós paramos no verso 18, né? No capítulo 12, nós vimos os elementos que compõem a Páscoa, né? O cordeiro, a separação dele durante os 4 dias, né? Os pães sem fermento, as ervas amargas. Era uma convocação para toda a nação. Pessoal, diante das perguntas que eu vi aqui, nós precisamos entender agora que o compêndio do nosso estudo, ele toma um novo rumo agora, né? Ele deixa de ser aquele compêndio literário e histórico que nós vimos no Gênesis, e agora ele passa a ter um cunho profético, né? Assim, diante das perguntas que eu vi ali, eu acho que o pessoal ainda está muito naquele negócio literal. Nós precisamos sair disso agora. É uma linha profética agora, tá? Para a gente começar a entender o livro de Êxodo. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Êxodo é um livro que trabalha a pedagogia, né? O desenvolvimento educacional do povo, tá? E ele vai seguir agora nessa linha profética. Então, se a gente levar no literal, nós não vamos compreendê-lo. Beleza? Simbologia, é né? muita simbologia. Por que isso? Por que aquilo? Então, se a gente ficar nessa questão e não levar para a linha profética, para aquelas metáforas, né? Que, lembra que nós lemos Colossenses 2,17, que diz que tudo aquilo que eram sombras que apontavam para Cristo. Então, nós temos que ter sempre isso em mente quando formos estudar, beleza? Então, nós paramos no 18, né? Pegar aquele 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Estatuto quer dizer decreto, né? Um decreto é lei que deve ser cumprido. Por exemplo, o decreto nosso aí do lockdown. Foi um decreto que teve que ser cumprido, não teve? Não teve como achar, né, um meio para escapar disso, não. Era um decreto e tinha que ser cumprido. A mesma coisa aqui com o Senhor, né? Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Lembra que nós falamos que o fermento, ele simbolizava o que mesmo? Pecado, falsidade, né? A mentira, a hipocrisia, a falsa doutrina, era o que significava o fermento. E aí, o Deus aqui, ele inclui tanto o natural da terra, né, o judeu, o povo hebreu, como o estrangeiro. A mesma lei. Que a gente ouve muito, não, mas isso aqui é para o povo de Israel. Isso aqui é para o gentio, nós estamos na graça. Então, né, nós precisamos estar atento a esses detalhes. Deus é muito detalhista. Deus, a mesma lei é para todos. E até no Novo Testamento, né, a gente vai ver o termo que nós somos Israel de Deus. O né? Israel de Deus. Nós falamos aqui no Efésios 2:11, nesse mesmo capítulo aqui, que nós pegamos do 16, né, haverá uma santa convocação. Convocação, lembra que eu falei para vocês, convocação não é um convite. Convite eu atendo se eu quiser, né? Agora, convocação não. É obrigatório, tá?
Então nós vimos lá Efésios 2:11, né, a partir do verso 11, que o apóstolo Paulo ele trata desse assunto. Vocês eram vistos como incircunciso, né, para aqueles que eram circunciso, está falando aqui dos judeus, né, mas vocês foram o quê? Resgatados pelo sangue de Cristo, e agora é uma comunidade só, não tem mais distinção. Ele falou, não há grego e nem judeu, é uma instituição só, né? Nós vimos também números 15 e 14, né, que a mesma lei para todos, porque havia uma preocupação de Moisés. Mas, Senhor, e o estrangeiro, como é que eu vou tratar ele? Não, o estrangeiro também. Se ele vier celebrar a Páscoa, se ele estiver dentro das regras, né, da celebração, que não estar impuro, nós vamos ver. Essa questão, pessoal, da Páscoa, ela é tão séria que livro de Números, no capítulo 9, vai tratar exatamente disso. Deus, ele fala só, se a pessoa por algum motivo estiver impura, e por ter tocado no morto, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, ela pode celebrar a Páscoa no mês seguinte. Ela espera o mês da purificação e pode celebrar a Páscoa no mês seguinte. Porque aqui nós vimos que era no mês de Abib, né, no 14º dia, né? Que era o mês estabelecido por Deus. Mas se a pessoa tivesse impura ou morasse longe, porque a Páscoa tinha que ser celebrada no local que Deus determinava, né? Ou a distância fosse muito longe, que não desse para ela chegar no prazo, ela poderia celebrar no próximo mês. Está lá em Números 9. Tamanha seriedade dessa celebração da Páscoa, né? Quando Deus fala que é estatuto perpétuo, né? Um decreto tem que ser cumprido. Nenhuma coisa levedada, né? Comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse, escolhei e tomai vós cordeiro para as vossas famílias e sacrificai-o à Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até o amanhã. Olha só, esse molho de hisopo, né? Hisopo alguns falam que ou era manjerona ou era tomilho, uma dessas duas ervas. E essa erva ela está sempre associada à questão de purificação, de fé. O salmista Davi, no Salmo 51, ele vai dizer, né? Purifica-me com o hisopo, né? Era esse símbolo de purificação. E é exatamente aqui Moisés orienta o povo, né? Pega esse hisopo, molha ele no sangue que tiver na bacia e vai pintar as vergas da porta. Vocês lembram que eu falei para vocês por que das vergas das portas, né? Poderia ser em qualquer lugar, mas foi nos umbrais, né, das portas, né? Por que isso? Havia uma tradição no Egito que eles colocavam orações aos seus deuses nos umbrais das portas, simbolizando que havia proteção dentro daquela casa. E há sim, uma grande possibilidade de o povo hebreu também ter essas orações nos umbrais das suas portas, tá? Porque eles viviam numa civilização que era pagã. Lembra que nós falamos que havia mais de 2.000 deuses no Egito? E mais tarde, arqueólogos acham bastante imagens de Baal em acampamento israelita. Então há uma grande possibilidade que Deus pede para pintar os umbrais da porta, que é mostrando que, na verdade, a proteção estava no sangue e não naquelas orações dos deuses egípcios, tá? Para Samara e Uds, que não participaram da aula passada, tá? É essa questão desse sangue nos umbrais das portas, tá bom? Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa, porque eu estou voltando aqui porque vai dar base para uma das perguntas que foi... O que é isso aqui? Uma das perguntas foi feita no 48. 46, né? 46? 46. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir
né? Quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto, ó, mais uma vez, ó, decreto, para os vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Perceba um detalhe importante aqui, pessoal, que Deus ele pede para que isso fosse divulgado de geração em geração. Porque essa refeição da Páscoa, ela não era uma simples refeição. Ela tinha um propósito e agora ela torna-se uma festa, uma celebração ao Senhor. Coisa que não havia. Coisa que durante todo o período que eles ficaram lá no Egito, não havia essa Páscoa. Essa foi a primeira refeição que tem um significado e que ela se torna uma celebração anual de festa. Havia 7 festas em Israel, né? Começava com a Páscoa, pães asmos, depois vinha primícia, Pentecoste, trombeta, Yom Kippur e tabernáculo. São 7 festas. A primeira começava com essa da Páscoa. Então, ela é uma refeição diferenciada com um propósito, né? E ele pede que seja divulgado para os filhos. Se nós lermos aqui em Deuteronômio 6, vamos ler, é interessante isso daqui. Deuteronômio 6, verso 6 também, a partir do verso 6. Deuteronômio 6, a partir do verso 6, vai dizer assim, ó. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Conserve sobre ela quando estiver, olha só, sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha o detalhe agora no 8. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa e escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha só como os decretos de Deus eram coisa séria. Vocês já viram algum filme ou alguma figura que o judeu ele usa uma fita amarrada assim? Você já viu aquilo lá? Ele usa uma fita amarrada e aqui tem uma caixinha voltada para o coração. E ele usa um filactéria, chamado também de tefilim, com uma caixinha. Aquelas caixinhas, tanto essa como essa, elas têm pequenos trechos da Torá, tá? E a mesurá que eles usam. Não é mais o sangue na porta, mas agora há uma mesurá, que também contém trechos da Torá ali dentro. Então, ele... Oi, você tem aí, filho? É, aqui na minha Bíblia é esse daqui, ó. Chique a Bíblia da Cássia. Não, a Bíblia da Cássia é Não, mas você vai sair fora. É o que ele põe aqui depois. Isso, aquela caixinha lá. Eles andam com isso, tá, pessoal? Vocês têm noção. Porque é a ordenança de Deus. É lógico que são os judeus mais ortodoxos, né? Põe o dedo aí, então vai sair também. É uma caixinha, né? Isso aqui é um caixote. Mostra para o Emerson. Não, pra mim isso aqui... Nossa. Tudo na vestimenta judaica tem um simbolismo, pessoal. É interessante. Aqueles cachinhos, né? Não tem um judeu que tem cachinho? Nós vamos chegar lá, tá? Não vou atropelar, não. Achei que era beleza, era Xiaomi. Você achou que era um... Xiaomi. Xiaomi? Não, tem um significado aqui. Bloqueado. Aquele quipazinho, o terrilim com as franjas, o cordão, as borlas azuis, tudo tem um significado. E nós vamos ver isso tudo aqui no livro de Êxodo.
Então, nós temos que sair do literal agora. Sai do literal, porque senão nós não vamos compreender. Então, tudo tem um simbolismo. Então, ó, vocês viram, né, Deuteronômio 6:6, ó, andando pelo caminho, deitado, a hora que se levantar, tenha ele preso no coração e na testa, e ó, ensine, inculpe, né, no caminho, né? Tá, agora nós vamos para o 29, que vai tratar agora da morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. É muito importante isso aqui, isso que Deus faz questão, ó, o primogênito do Faraó, o primogênito dos servos e o primogênito dos animais, para nós entender o capítulo 13, o porquê, porque agora Deus vai começar a revelar o porquê dos primogênitos. Se nós for, ó, lá em Êxodo 4, quando Deus fala com Moisés, ele fala que Israel era o que dele? Êxodo 4, 22. Era o primogênito. Israel é meu filho, meu primogênito. Olha só. 4 o quê? Êxodo 4, 22. Assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito, né? Ó, meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito, deixa ir meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Começam a entender agora? Entendeu? Israel, Deus falou, é meu filho e é meu primogênito. Não sei. Oi? Eu não sei. Fez o quê? Mas eu fico olhando, esperando a pergunta, era só um soluço. Sabe? Ah, outro detalhe também, pessoal. E Êxodo 11, 4, ó, é interessante que Deus revela o plano para toda aquela civilização ali, até para o Faraó e para... Deus revela o plano dele. 11, 4, ó, disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, olha só, à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó. Mó era aquela pedrona que usava para triturar os grãos, né? E todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, semelhante nunca haverá. Então perceba que Deus, ele revela, antes de executar o seu plano, ele revela, tanto para Moisés como para o povo, para que haja um arrependimento, né? Quando ele fala aqui do primogênito, porque o filho primogênito de Faraó era tido como algo que veio dos deuses. O próprio Faraó se considerava um deus, e o filho dele é como se fosse uma dádiva, né, de uma divindade. Então Deus, ó, do mesmo jeito que você está oprimindo o meu filho, o meu primogênito, eu vou fazer o mesmo com você, se você não se arrepender, né? Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios que havia grande clamor no Egito, porque não havia casa que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse, levantai e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito. E ide e abençoai-me também a mim. Olha só, houve luto e quebrantamento da pior parte, da pior maneira, né? Pior maneira.
Precisou Deus ir lá e tocar naquilo de mais precioso dele, para eles entender que realmente Deus é o Deus verdadeiro, né? Luta e quebrantamento. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque dizia: todos seremos mortos. Olha só, lá no Salmo 105, verso 38, nós temos uma referência que vai falar exatamente disso, a pressa. Salmo 105, 38. É um salmo que conta essa narrativa da história do povo judeu no Egito. E no 38 vai dizer, ó, os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. 105:38. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Depois vocês leem o salmo inteirinho, né? Que ele vai tratar dessa narrativa da qual nós estamos estudando. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras, todas atadas em suas vestes, sobre os seus ombros. É interessante essa expressão aqui, tomou a sua massa. Esse tomou a sua massa, Deuteronômio 16:3, é chamado de pão da aflição. Deuteronômio 16:3. Olha só, não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias não permitam que sejam encontrados fermento com vocês em toda a sua terra. Gente, imagina comer um pão, porque foi assim, eles prepararam a massa. Quem já fez pão sabe disso, né? Você prepara o pão, se você coloca o fermento, você tem que ter um período para ele, né, dar aquela crescida, tal, ficar macinho, fofinho, todos aqueles detalhes do pão. Mas quando você não põe o fermento, ele não cresce. E aí eles pegaram essa massa e saíram com ela às pressas. Porque embora Deus revelar, ó, vai ser à meia-noite que o anjo vai passar, que o destruidor vai passar, porém, não revelou o horário que ia sair. Ele não falou, ó, vou passar à meia-noite e vocês vão sair às 6 da manhã. Não. Quando houve aquele clamor, né, aquele luto, todo aquele clamor sobre o Egito, o povo já foi começando, ó, tira esse povo aqui. Então eles tinham que pegar a sua massa e, ó, agora imagina comer uma massa de pão, né? Chegou lá no deserto, a gente vai ver que eles foram assar, lá em Sucote, eles foram assar esse pão. Pô, gente, um pão que não tinha fermento, não tinha nada. Imagina isso, você ter que degustar isso. Então era... Hã? Uma borracha. E até hoje, naquele vídeo que a prima colocou de subsídio para nós, você viu aquela mocinha explicando como é que é feito? Parece um bolachão mesmo, né? Uma bolacha tostinhos, mas sem água, sem sal, sem... Deve ser uma delícia, né? Então, a palavra de Deus diz que era um pão da aflição. Fizeram, pois, o 35, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes, né? E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Ou seja, Deus revelou a Moisés, Êxodo 3, né, 3 a partir do 21, Êxodo 11, o 2 e o 3, que o povo seria indenizado. Ele ia dar graça ao povo egípcio para indenizar o povo hebreu. Ó, vocês pedem, vai, cada vizinha, né, a mulher vai e pede para sua vizinha vasos de prata, vasos de ouro, vestes, que vocês vão sair daqui com riqueza, em compensação dos 400 anos que vocês foram escravos no Egito. Então já era um plano, Deus
já havia revelado que aconteceria dessa forma. Olha só, Deus até nessa questão, o povo não saiu com a mão na frente, outra atrás. Não, foram indenizados. Olha que interessante isso, né? Olha lá, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, que lhe emprestavam e despojavam os egípcios. O 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente varões, sem contar os meninos. Em Números, no livro de Números 11, depois vocês lêem o capítulo todo, né? Mas o verso 4 ele vai discriminar como que era feita essa contagem. Era a partir dos 20 anos. Por isso que a gente ouve, vocês vão sempre ouvir falar isso, ó, 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Por quê? Porque na época não contavam nem mulheres e nem crianças. A conta era feita somente daquele jovenzinho de 20 anos para cima. Seria mais ou menos a militância, assim, né? O pessoal que estava disponível para a guerra. Para a guerra. Tá? Aí vocês lêem Números 11, né? Que vai tratar desse assunto para vocês entenderem. Só um adendo aqui, que a gente vai ver mais para frente, mas como já está falando aqui, que vai subsídio para ela. Tem já vi muita pregação que fala assim, porque só Caleb e Josué do povo de Israel que entraram na terra prometida. Mas, na verdade, daquela militância que foi contada, Caleb e Josué. Sim. Então, tipo assim, abaixo de 20 anos, assim, que não era contado e tal, também entraram, porque você vai ver texto que está sendo referente. Mas muita gente já falou dessa Como forma. foi que o povo entrou no Egito, que eu não tô lembrando? Você lembra que Jacó, houve aquela fome no Egito, em Canaã, lembra? José ele foi para o Egito, né, como escravo, os irmãos venderam ele. Houve aquela fome em Canaã. Aí o Jacó mandou seus filhos ir comprar mantimento no Egito. Aí eles foram, aí eles reconheceram José, toda aquela trama lá que nós estudamos. Aí José manda buscar o seu pai. E aí eles foram viver com José no Egito. E aí Jacó, ele viveu ali no Egito, ele com os seus irmãos, e acabaram que ficou... Essas 400.000 pessoas que nós estamos falando aqui, são das gerações desse povo que foi para o 70 Egito. pessoas, origem de Desceu, 70 isso, bem lembrado, desceu 70 pessoas, né? Da casa de Jacó, foi 70 pessoas que desceram para morar no Egito, para ficar sob a proteção de José por causa da fome. Lembra? Você lembrou agora? Tá? Nessa época eles eram amparados, né? Porque tinha o José e o Sim. faraó daquela época era amigo do Zé. Era amigo do Zé, então tratava eles bem. Só que aí quando morreu, né, aquele faraó, morreu José, que veio um outro no lugar, aí a Bíblia mesmo vai dizer que ele nem sabia, né, da existência de José. Eu entendo aquele texto que eu... Eles procriaram. Então, é isso que eu tô falando, de 70 virou 3 milhões. Entendeu? Pô, mas 400 anos, Samara. E, assim, em estudos... Não foi Não um foi ano. coisa de um ano. Porque a Bíblia cita mesmo, né? E aquele faraó se esqueceu de José. Dá a entender, já fazia parte do processo, porque na verdade ninguém se esqueceria, por exemplo, a gente conhece a história do Brasil, é óbvio que ele sabia que era, na verdade, ele já estava com outro ponto de vista. Ele né? não valorizava, Não né? valorizava, Aí começou a Na fingir verdade, um a pouco gente tem de- que entender o lado histórico também. Lembra que nós estamos falando aqui da 18ª dinastia. Os Íxos conquistaram o Egito por um bom tempo. Aí depois os egípcios conquistou de novo. Então tem um lado histórico aí. Que vídeo que está? Aí com o nosso editor, depois você fala direitinho para ela, tá? Tem todo um lado histórico para nós entendermos aí, tá? Tutmés I, Tutmés II, Tutmés III, Rapimós, Hatshepsut, nós temos que, tá? Pra gente nos encaixar ali na cronologia. Primeira aula de Êxodo, né, que falou. Primeira aula de Êxodo. E além de ter esquecido da história, porque se passou muito tempo também, o povo de Israel começou a procriar muito, Demais, né? virou mais Crescer do e que prosperar. E aí o rei começou a falar, não, esse povo aí daqui a pouco vai tomar o Egito, porque eles Porque são eles mais do que tomaram nós. Se isso. houver uma rebelião, Questão de eles vão quantidade. aonde eles começam a oprimir eles,
Já era Não, considerado natural, né? boa observação que você fez. Aí depois você pegou assiste a o cidadania vídeo, Samara, e depois o capítulo 1 que vai clarear isso aí legal pra você, tá? Não, mas boa observação que você fez. É por isso que, né, a gente vai trabalhar essa questão aí. Até porque você falando da quantidade de pessoas, e naquele tempo, quem conseguisse mais chorava menos, né? Tipo, chegava e tomava a cidade e pronto, né? Era assim que eles tomavam. Então, os 600 mil aqui ficou entendido, né? Porque senão vocês vão ouvir falar, 2 milhões, 3 milhões, a professora fala, mas a Bíblia fala 600 mil. Então, a questão desses 600 mil é, essa conta era feita do jovenzinho de 20 anos para cima, tá? Que era aqueles que podiam pegar em arma, tal, ser ingressado no exército, né? E subiu também com ele uma mistura de gente, ovelhas e vacas, numa grande multidão de gado. E cozeram bolos, os bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não tinha levedado. Portanto, foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam a comida. Ou seja, a única refeição que eles tinham era o quê? Aquele pão sem fermento, aquela coisinha lá que eles levaram, né? Até porque não era pelo fato de se colocasse fermento também estragaria, porque o fermento tem um tempo de você deixar ele descansar para poder assar, né? Como que ele ia fazer essa viagem toda também não Então, teria essa parte aí? Aí a gente já está levando assim para um lado mais científico, né, da coisa. Assim, olhando pelo lado profético, né, do fermento, do simbolismo do fermento. Sim. Não, também não deixa de ser, claro, né? Mas o foco mais aqui é a questão do fermento ou não fermento, o porquê do fermento em si, né? Olha, vocês percebem, pessoal, olha que interessante, ó, o 38 vai narrar aqui que subiu uma mistura de gente. Quer dizer, a salvação, ela é só para o judeu, só para o hebreu? Não, ela está disponível para todos aqueles que aceitam. Né? Tinham povos, né, ali que viviam no Egito, tanto o egípcio como outros povos, assim como o judeu, que também acreditaram nas palavras de Moisés, no plano de salvação, e foram embora com Moisés, com o povo. Então, olha só, a salvação é para todos, pessoal. Sabe, nós temos aí uma corrente que defende que há um grupo seleto, predestinado. Não, é para todos, a salvação é para todos. Nós vimos aqui, ó. Quando você vai trabalhar essa questão, né, da salvação, da graça, né, que é chamado na teologia de soteriologia, nós temos que voltar aqui, ó. Para nós não cairmos nos erros, como alguns, não, a salvação é para os escolhidos, né? E até na praga da chuva lá de pedra, que Sim. Deus fala, né, que aqueles que era para recolher, né, o gado, que era para ficar dentro das suas casas, e a Bíblia mesmo vai dizer que muitos dos egípcios atenderam a esse mandamento e foram poupados. Foram, né? Tá. A comida, né, que foram preparados durante a viagem, ele só tinha aquela comida. O verso 40 vai dizer, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aí tem um detalhe aqui, pessoal. Porque lá em Gênesis 15, quando o próprio Deus revela para Abraão que o povo dele ia descer para o Egito, né, ia ser escravizado durante 400 anos, 400. E aí a quarta geração é que retornaria para Canaã, e aqui está falando 430. Como é que a gente vai conciliar isso aqui? Há algumas suposições, né? A primeira é que eles consideram que na hora de traduzir isso daqui, eles contou também o período que José foi escravizado, tá? Aquele período que José foi escravizado. Outra linha de pensamento é que é um número aproximado. Eu prefiro acreditar nos 400 anos que Deus falou para Abraão.
Tá? Se houve um erro assim, né, na questão da tradução, lembra que eu falei para vocês que a tradução do hebraico é muito complicada por causa da questão que você não consegue traduzir, você consegue transliterar. É diferente. Então, alguma coisa aí pode ter se perdido, mas isso não quer dizer que venha desabonar a veracidade, né, a credibilidade da Bíblia, tá? Eu fico com os 400 anos. Já tem pessoas que falam até 280, né? Eu Já fico... ouvi falar 438. Então, tem essas linhas de raciocínio, né? Ah, conta também o período que José foi escravizado. Mas vamos ficar com os 400, Um né? arredondamento, né? Para 430. Esse Mais 200, ou menos 400 anos. eu ouvi já, esse 200 e pouco, não que eles ficaram sendo escravizados, falam de um período que depois que eles desceram para o Egito, eles ainda ficaram num período, vamos dizer, pacífico, de 200 anos e pouquinho, até começar a vir no Eu só trouxe essa questão para... Porque vocês vão encontrar isso aí nos YouTube da vida, né? E aquilo que eu falo para vocês, a Bíblia não fala, ó, e eles viveram 280 anos de forma pacífica e depois... A Bíblia não fala. Então, né, para a gente não ficar especulando, vamos ficar com os 400, tá? Esse 430 aqui não vai desabonar em nada a palavra, desacreditar, né? O 41, e aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todo o exército do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Por que a gente não faz isso até hoje? Oi? Por que a gente não faz isso? Ó, nós celebramos a Páscoa com outros simbolismos, né? Porque como a Páscoa, essa saída do Egito, que significa a libertação do povo da escravidão do Egito, né? Aí Jesus, ele dá um novo sentido para essa Páscoa. Lembra que ele falou, para os seus discípulos, vão lá e prepara a Páscoa, né? Nós vamos comer a Páscoa. Aí na Páscoa ele pega e fala assim, ó, ele pegou o pão, partiu o pão e disse, ó, esse é o meu corpo que será partido por vós, não é isso? Aí depois ele pega o cálice, né? E fala, ó, esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, né? Que foi derramado para a remissão dos vossos pecados. Ele não fala isso? Então quer dizer, ele deu um novo simbolismo para a Páscoa. Que a Páscoa apontava para quem? Para Jesus, né? O cordeiro, o cordeirinho sem mancha, sem defeito, né? João Batista, né? Diz, olha lá o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, ele vai falar que, 2 Coríntios 5, ele vai falar que Cristo é o nosso cordeiro pascal, não é isso? Né? Então tudo apontava para Cristo. Agora Cristo ele dá um novo significado para a Páscoa, né? Nosso resgate, né, desse mundo. O Egito significa um mundo de escravidão. Lembra que eu falei para você da palavra Misraim? Misraim quer dizer limitar, escravizar e tudo que vai nesse segmento assim, né? E agora Jesus ele dá um novo sentido. Nós celebramos sim a Páscoa, não como judeu, né, aquela coisa com pãezinhos asmos, com todos aqueles elementos. Nós celebramos, né, a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor é o momento que nós celebramos. Porque assim, o significado, na verdade, é o mesmo. Ele dá de uma outra forma, mas essa questão da libertação, tirar, que é isso que Jesus fez quando ele deu esse significado. Ele exemplificou lá, mas o sentido é o mesmo, vamos dizer assim. De Jesus pra cá. Porque a morte de Jesus e a ressurreição, todos nós estávamos condenados à morte, não é isso? A morte espiritual. Com Jesus morrendo na cruz, perdoando os nossos pecados, nos justificando diante do Pai, religando novamente, né, a palavra religião, né, a palavra religião na etimologia da palavra, ela significa isso, é religar-se. Religou o homem, né, aquela intimidade, aquele contato que o homem tinha com Deus que foi quebrado, que foi rompido, ele novamente, ele nos dá acesso, ele religa, né, com Deus. E agora, na sua ressurreição, né, ele nos dá o quê? A esperança de uma vida eterna. Não é isso? Não é esse o simbolismo da morte de Cristo?
A Páscoa é a mesma coisa. O povo saiu do Egito, um lugar que eles estavam escravizados, que o fim deles era a morte. Eles saem do Egito, celebram a Páscoa, essa passagem, né? A terra de Canaã. A terra de Canaã era a promessa. A terra de Canaã para nós, qual que é? A promessa de uma vida eterna com Deus. Tá? Beleza? Porque a questão profética também, ela tem etapas, né? Ela não se cumpre, assim, num ponto X. Ela tem etapas de cumprimento. Nós vamos chegar lá, eu não quero atropelar, Samara, mas as 7 festas que eu estou falando, a primeira aconteceu com a Páscoa, né? Aí depois vem primícia, pães asmos, primícia, Pentecoste, trombeta, o Yom Kippur quer dizer dia da expiação, e tabernáculo. Cada uma dessas festas, ela tem um simbolismo. Nós estamos falando aqui da libertação da escravidão para uma vida que Deus tinha preparado para o povo, né? Um descanso. Hebreus vai falar a terra do descanso. Tá? Apontando trazendo para os nossos dias, para a vida prática dos nossos dias, a vida de descanso que nós temos em Deus, né? Que Deus vai proporcionar para o seu povo. Aí vem os pães asmos, a primícia. Cada uma dessas festas, ela corresponde a um tempo, tá? Que nós vamos ver direitinho, tá? No decorrer do nosso estudo. Não vamos atropelar não, para a gente não embaraçar, né? Que é complicado, tá? Complicado assim, nada, a gente vai descortinando e Deus vai trazendo luz à palavra e a gente vai entendendo, tá? 400 anos... 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o salariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrará os ossos. Olha só, outro detalhe importante aqui é a respeito do estrangeiro. Primeiro ele diz que o estrangeiro não é para comer dela. Depois, no 44, ele já diz assim, porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado. Vamos sair dessa palavra literal. Vamos agora entender, assim como um cunho espiritual, a palavra circuncisão. Jesus disse, né, Deus disse que a circuncisão agora ela seria na onde? No coração do homem. Não ia ser mais um sinal na pele, na carne, mas no coração. Então, o estrangeiro que ele não tinha esse sinal, ele não poderia comer. Mas assim que ele tivesse o sinal, ele poderia participar. O que isso traz para nós? Quando a pessoa aceita Cristo. Ela aceita Cristo. Então ela faz parte, ela está ligada nessa videira verdadeira, né? Jesus ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, ele está ligado. Quando eu tenho essa circuncisão no coração, ela não é mais na carne. A pessoa sai do mundo, aceita Jesus, ela vive um relacionamento com Deus, então ela está de forma apropriada agora para participar desse banquete. Beleza, Samara? Numa casa não comerás dela, nem levará para fora da casa. Nela nem quebrará os ossos. Tá. Nós vimos que durante esse período, tem uma pergunta. Uma das perguntas, né? Por que não podia levar para fora e tinha que ser queimado? E aí nós vamos entender isso, a questão de quebrar os ossos. Nós vimos em Atos, né? Que houve uma profecia que o corpo de Jesus ele não ia sofrer a decomposição. O fato de um cordeiro para uma família tinha que comer tudo o cordeiro, e o que sobrasse era para ser queimado, não era para ser levado para fora, jogado fora, era para ser queimado. E esse cordeiro também diz aqui,
nem quebrareis os ossos. Vamos agora para algumas referências. Salmo 34, 20. O salmista, ele vai falar a esse respeito. Tudo isso estava apontando para o Senhor Jesus. Salmo 34, 20. É um salmo messiânico, né? Diz assim, ó. Protege todos os seus ossos, nenhum deles se quebrarão. Nenhum deles será quebrado. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Agora vamos para João 19. O Evangelho segundo escreveu João 19, o verso 33. Deixa eu ler o 28 aqui, ó. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. E estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo, olha aqui, mais uma vez a palavra isopo, e a ergueram até os lábios do Senhor Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou sua cabeça e entregou o seu espírito. E era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado, né? Que estava falando aqui do sábado da Páscoa. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constataram que já estava morto. Não lhes quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com a lança e logo saiu sangue e água. Quando o viu, disse e deu testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. E essas coisas aconteceram para que se cumprisse as escrituras, ó, nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz as escrituras em outro lugar, olharão para ele, para aquele que traspassaram. Olha só, o fato de Deus falar, ó, esse cordeiro ele não pode ser descartado, né? Ó, acabou de comer, vamos descartar o resto, porque nós vimos em outras referências, né, lá em Atos, que o corpo de Jesus ele não sofreria decomposição. E agora nós vimos nessa referência que apontava também que o cordeiro não poderia ter os ossos quebrados, apontando também para Jesus. Certo? Se a questão do vinagre, não acho que está lá no cordeiro mesmo. Não, no vinagre aqui é outra questão. O vinagre, pessoal, eles acreditam o seguinte, que tem algumas traduções que falam vinagre e fel, não tem uma tradução que fala assim. O vinagre e o fel, na verdade, ele servia como algo para dopar a pessoa. Tipo assim, para aliviar um pouco o sofrimento dela. Tá? Anestésico, né? Um anestésico, isso, bem colocado, é um anestésico. Isso já não era feito no Não. Uhum. Tá? Bom, acho que respondeu a pergunta aí do 46, né? Por que não podia ser levado para fora, né? Que a salvação estava dentro da casa. Dentro daqueles que tinham o sangue no umbrais da porta. A salvação estava ali dentro. Todo aquele que estava fora ou não tinha marca, eles sofreram o juízo de Deus, tá? Então acho que aqui responde a pergunta aí do 46. Por que não podia ser levado para fora, né? Tinha que ser queimado e também não poderia quebrar os ossos. Ó, toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro
se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe, seja-lhe circuncidado. Porque a circuncisão era o sinal de aliança com Deus. Hoje a circuncisão para nós é o quê? Né? É a do coração, quando nós aceitamos Jesus, né? Mas nesse caso aqui era literal? O quê? A circuncisão? Nesse Não, período não, aqui? sim, aí era literal, aí sim. sim, Tá. era literal. Lembra que Abraão, Moisés, a Zípora pegou o filho e fez a circuncisão, aí é literal, tá? Mas aí está apontando para essa circuncisão que o próprio Jesus e, né, mais para frente os profetas trabalham ela da seguinte forma, né? Que era uma circuncisão no coração, é ter o coração quebrantado, voltado para Deus, tá? Ele vai falar assim, acho que é Jeremias, né? A circuncisão que Deus quer não é na pele, mas é agora no coração, um coração voltado para Deus, né? Aqui só para entender a cronologia aqui do alimento, aqui porque fala primeiro dos pães. Só que os pães eles cozeram depois, né? Depois que eles foram assar o pão, depois que saiu do Egito. Depois que saiu do Egito. Aqui eles estão no Egito, é que fala posterior aqui, mas aqui eles estão no Egito, está dentro da casa, e aí eles vão fazer essa refeição. Depois o pão que... Sim. É quando nós pegamos lá do 11, né? O cordeiro era para ser comido com ervas amargas, né? Com ervas amargas. No 15º dia, né? Isso. Ele era separado no 10º dia. Do 10º ao 14º ele era observado para ver se não tinha defeito nem nada. Aí no 14º dia ele era imolado no crepúsculo da tarde, né? Nas 3 horas. E aí comia ele com ervas amargas. O pão, nesse período também tirava-se todo o fermento dentro de casa. O pão ele era apenas, ele era feita aquela massa, porque Deus diz, é à meia-noite, só que não falou o horário. Né? É que nem, olha que analogia legal essa, pessoal. A gente sempre, o relógio está marcando meia-noite, né? Da volta de Jesus. Só que a gente sabe que é meia-noite, que ele vai voltar. Mas que minuto, que hora, que ninguém sabe. Então é porque tem que estar preparado, tirar todo o fermento da nossa vida, né? Fermento que nós vimos que é símbolo de hipocrisia, de falsa doutrina, de mundanismo, de materialismo. Nossa, nós vimos tanta referência a respeito disso. Então, estar preparado nesse sentido. É engraçado desses símbolos aí, que tipo, apontava para Jesus, mas ao mesmo tempo já apontava para a volta de Cristo. Porque essa questão do comer apressadamente, de sair correndo, de não saber a hora que ia acontecer. Tipo assim, eles tinham que estar preparados. Tanto é que fala assim, para você comer a refeição, era para ele estar com as roupas, com as sandálias, com o cajado na mão, porque não sabia que hora que ia acontecer. Então, ao mesmo tempo que apontava para Jesus, que ainda ia vir, já apontava para ele na volta dele. E o que isso traz de lição para nós? Nós temos que estar da mesma forma, celebrando a Páscoa, né? Essa libertação do mundo, e preparados, com o cajado na mão, com as nossas vestes, com as sandálias nos nossos pés, para a hora de partir desse mundo. Temos que estar preparados. Essa é a etimologia disso tudo, na verdade é essa questão, né? Estarmos preparados, não é para estar tudo. Lembra das 10 virgens? A parábola das 10 virgens? Haviam 10, todas elas estavam no mesmo propósito, esperando o noivo. Só que tinha 5 que faltava o quê? O azeite. O azeite está simbolizando o quê? A preparação. Elas tinham azeite para até um período. Num período para frente não tinha mais. Aí a hora que elas saíram, que elas deram em si, que, me empresta? Não posso emprestar. Porque o azeite ele é intransferível, a preparação. Não tem como eu preparar você. Vamos ficar preparados nós dois juntos aqui? E aí tem outro simbolismo aí também do azeite, né? O Espírito Santo, ele cada um tem que buscá-lo, né, de uma forma particular. Não tem como eu emprestar para você, não tem como, né? A porção dobrada. Porção dobrada, não tem como isso, né? Tem entra num outro campo aí. Mas a questão é a seguinte, tinha 5 que não estavam preparados. E a hora que o noivo veio, as 5 que estavam preparadas foram com o noivo embora. E as que foram comprar azeite, perdeu a oportunidade. Aí a hora que elas voltarem
Mãe, cadê o noivo? Já foi. Aí bateu na porta, não conheço vocês não, pode, né? Então é nesse sentido aí. Só dessa parte também que não podia comer depois, para uma referência de lembrar se é isso mesmo. Nos sacrifícios lá, no posterior, quando eles vão fazer o sacrifício, se eu não me engano, o que não podia deixar para comer, o sacerdote podia comer, porque tinha que queimar tudo, era do dia da expiação, era isso mesmo? Era isso mesmo, tipo assim, referenciando isso, que quando uma vez no ano, né, que o sumo sacerdote entrava para sacrificar, era essa parte? Que aí ele não podia, porque tinha uns que podia deixar os sacerdotes aí entra, tem esse dia da expiação, que era um dia específico, levava aqueles 2 bodezinhos, um era o Azazel que ia para o deserto e o outro era sacrificar. Aí já entra no outro âmbito da história aí, dessa etimologia que a gente está estudando aí, dessa linhagem profética, né? Mas faz sentido. Esse do bode que você fala é até esse dito popular que o povo fala do bode expiatório. Do bode expiatório. Porque havia sacrifício. Eu sei que tinha um que você não podia deixar para comer. Não, porque os sacrifícios em si que eles faziam, depois os sacerdotes, na verdade eram que alimentavam, os sacerdotes podiam comer, mas tinha um que não podia, depois tinha que queimar toda a carne, deixar pôr para fora. Aí era um sacrifício que estava relacionado também a ofertas, e esse de expiação do pecado tinha que queimar tudo mesmo, mas aí já entra num outro, não é muito nisso aqui não. Tá? Não vamos atropelar, senão a gente vai, porque o negócio é complexo. Só queria referenciar também. Tá bom, celebrar a Páscoa, seja circuncidado todo macho, então chegará a celebrá-la e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. E aí, pessoal, nós temos a referência em Romanos 10, 9, que é o plano de salvação, né? Perceba que a salvação está aberta para todos, desde que eu aceite, eu esteja em conformidade com a palavra, aceitando os decretos de Deus, né? Romanos 10, 9 vai dizer assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a premissa aqui está em que, se você se confessar com a sua boca, né? Você crê, fé, né? No seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a sua boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Olha que interessante isso daí. Então, mais uma referência que nós temos, que a salvação é para todos, tá? Que haja uma mesma lei, o 49, uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os olhos, tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Agora, pessoal, no capítulo 13, agora Deus vai trabalhar uma forma diferente, que ele vai começar a explicar tudo o porquê do primogênito, o porquê do cordeirinho, o porquê separar 7 dias. Deus vai agora trabalhar esses institutos fundamentais a Israel, entendeu? Então, olha só, ele começa assim o 13, né? Então falou o Senhor a Moisés dizendo, santifica-me todo primogênito. Santificar, o que é santificar, pessoal? Eu falei lá na escola dominical domingo. Não tá. Santificar. Santificar é separar. Separar. Eu vou separar algo para Deus, eu vou separar. Eu vou deixar ele exclusivamente, tá? Santifica-me, todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, dos homens e de animais, porque meu é.
E Moisés disse ao povo, lembrai-vos, olha só, lembrai-vos deste mesmo dia, em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou dali, portanto não comereis pão levedado. Olha, faz muito, olha, ele sempre está dando ênfase nesse pão levedado. Ó. Hoje, no mês de Abibe, vós saís, e acontecerá que quando o Senhor te houver colocado na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais, que te daria, a terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. E aqui ó, entra uma pergunta que a Samara fez há muito tempo. Por que eles iam para a terra desse povo? Já até esqueci. Já... Samara, tão jovenzinho, com a memória curta assim. Olha só, Deus disse lá para Abraão também, revelou para Abraão lá em Gênesis 15 que o povo ia descer para o Egito, ia ficar num período de 400 anos, até a 4ª geração. Depois eles retornariam para a sua terra, porque Deus diz assim, ó, porque a maldade do povo de Canaã, da terra de Canaã, ainda não tinha atingido o seu limite máximo. Entendeu? Agora aqui, ó, Moisés falando, ó, esse é o mês que vou sair da terra, sair, se acontecer que quando o Senhor o houver colocado na terra dos cananeus, Deus toma essa terra dos cananeus, se você for ver, aquele povo que morava ali em Canaã, era um povo mau, era um povo idólatra, um povo perverso, um povo assim sanguinário mesmo, que fazia, provocava a ira de Deus. Deus toma essa terra deles e dá para os hebreus. Ele toma como? Mata o povo? Nós vamos chegar lá, Samara. Lá em Josué. Nós vamos, mas assim, eu vou dar só um vislumbrinho assim para você ficar bem. Só tá? Jesus disse, Samara, Canaã significa o que para nós? Canaã é a terra prometida para o povo judeu e para nós, a nossa Canaã, nós temos ela como uma Canaã celestial, não é isso? Que é a nova terra que Deus diz, ó, virá o novo céu, a nova terra, descerá a nova Jerusalém, e aí a gente vai chegar nesse detalhe aí também, tá? Mas a Canaã, Jesus diz que o reino dos céus, e quando eu falo reino dos céus, não é aquele reino lá do céu, né, que as pessoas imaginam que vão lá para o céu e vão começar a ficar santo, 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 e não é bem assim, de anjinho com a aurelinha assim, com as asinhas, não é bem assim, tá? É óbvio que vai ter um período assim que a gente não tem como explicar isso, mas vai haver. Mas Jesus disse que o reino dos céus ele seria tomado à força. Seria tomado à força. O reino dos céus seria tomado à força. E quando você vai para a história de Israel para conquistar Canaã, não foi bem assim. Chegou lá, tinha um tapete estendido, portão, seja bem-vindo. Não foi assim. Eles tiveram que conquistar. Morre Moisés, aí entra Josué, que era o seu braço direito ali, era aquele que estava sempre ajudando, Deus transferiu, viu, né, uma sinceridade no coração de Josué, transferiu a responsabilidade para Josué. E Josué agora está incumbido de levar o povo a Canaã, só que ele tinha que conquistar. O reino dos céus é assim, é conquista. Todo dia eu tenho que matar um leão, todo dia eu tenho que subjugar a minha natureza pecaminosa. Todo dia é assim. Tá? Então aí você vai começar a entender. Tudo esses erros aí nós temos que dominá-los e derrotá-los. Então aí você vai começar a entender, né? A maldade, Deus fala que a maldade deles ainda não chegou no limite, mas quando chegar, eu vou expulsá-los de lá. Só que vocês têm que conquistar a terra. Beleza? Não é à toa que termina com eu. Tem um porquê termina com eu. Tá, agora o verso 6, né? 7 dias comerás pães asmos e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Olha só. Então agora, ó, essa questão dos pães asmos agora, né, já é uma outra festa, a festa ao Senhor.
tá? 7º dia haverá festa. Você está comendo pão sem fermento, mas é para se alegrar, é festa. Pão da aflição, Nós né? mesmo amassou. Pão da aflição, mas é para festa. Por quê? Eu tinha que lembrar, Deus ele sempre trabalha isso. Lembra que eu falei para vocês que a língua... Pães asmos. Também é chamado de azimos e também asmos, tá? Vai de tradução. Asmos. O significado é de sem fermento mesmo. Tem gente que fala pães ázimos sem fermento, até redundante. Nossa, eu perdi o raciocínio. Eu tava falando que ele tinha que comer o pão da aflição com alegria. Não, mas eu perdi o raciocínio. 7. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os termos, em todos os seus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, ó, mais uma vez, ó. Agora eu lembrei. Dizendo, isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Lembra que eu falei para vocês que a língua hebraica, Captou a vossa mensagem. ela trabalha muito a questão dos sentidos, né? Ela expressa através de um sentimento concreto, diferente da nossa linguagem, que ela é um sentimento abstrato, né? A língua grega, né? Derivada do grego, ela é abstrata. E o sentimento da língua hebraica ela é concreto. E ele estimula em nós, né? Ele nos leva a desenvolver os sentidos, a audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato, tá? Então, quando ele fala assim, ó, contigo, naquele dia farás saber ao teu filho. Deus sempre, ele leva o povo. Puxa vida, por que nós estamos comendo coisa tão ruim desse jeito? Para você lembrar lá de trás. Para você lembrar lá de trás. Isso aqui é porque Deus tirou o povo de lá, né? E todas as gerações era para ensinar os filhos mesmo. Porque o filho ia perguntar, mas pai, eu tenho que comer um negócio tão ruim aqui? Tem, filho. Por quê? Por isso. Toda Deus vez trabalha tem que dessa contar pra forma. ele. Toda vez tem que contar. E tem a questão do inculcar, porque a infância é a fase de formação do caráter da pessoa. Né? Exatamente. Então, por isso que frisa muito isso da questão de você aproveitar a infância, principalmente essa questão da primeira infância, que é até os 7, 8 anos de idade. Aí, até, prima, vocês e a Jaque que estão estudando psicologia, segundo estudos, de 1 a 3 anos a criança recebe observa todo tipo de informação. E ela vai, né, trabalhando. Ela vê o pai fazendo, o filho e tal. Do 3 aos 7 anos, ela já recebeu toda a informação que vai trabalhar, que vai moldar o caráter dela pro resto da vida. Não é assim? Sim, que é a primeira infância, né? Primeira infância. Olha só que interessante. A gente acha que a criança é um boneco, É. né? A gente faz as coisas, não, mas ele não tá nem percebendo, ele não tá ouvindo, não tá... Não, tem que tomar cuidado. É o perigo, HD né? zerinho. Mais uma vez ele fala aqui, ó. E terás por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos. Mais uma vez o filactério aqui, ó. A caixinha. Mais uma vez ele fala sobre os teus olhos. Para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo de ano em ano. Agora, ó, deixou de ser uma simples refeição para ser agora um estatuto anual. Também acontecerá que quando o Senhor te houver colocado na terra dos cananeus, como jurou a teus pais, quando te houver dado, apartará, olha que interessante isso aqui, ó. Apartarás para o Senhor tudo o que abre a madre e tudo o que abrir a madre dos frutos dos animais que tiverem. Os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatará com um cordeiro. E aí é uma das perguntas que foi feita ali também, né, a respeito do jumentinho. Pessoal, e aqui é tão interessante, isso aqui é profético, pessoal. E se não resgatar, ele cortaria a cabeça
mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatará. Esse resgatarás significa que um cordeirinho tinha que morrer por alguém, tá? E agora o jumento, por que o jumento? Ele faz a questão do jumento. Aí nós temos que voltar lá em Gênesis 49, para nós ver 49 a partir do verso 8, né, que vai falar de Judá, a bênção que Jacó deu para os seus filhos. Olha só, o verso 8, a partir do verso 8, 49, verso 8, ele está falando de Judá. Ó, Judá, a ti te louvarão a teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de seus irmãos, os filhos de teu pai, e a ti te inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste meu filho. Subiste meu filho. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro, olha só, é profético, ó, o cetro não se arredará de Judá. Ou seja, da linhagem de Judá virá todos os reis, até Jesus, que será o último rei que vai governar tudo, né? Da linhagem de Judá, e nem legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Siló, lembra que eu falei para vocês, Siló é uma referência ao Messias, e eles se congregarão aos povos. Agora, olha só, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à cepa mais excelente, e lavará as suas vestes no vinho e a sua capa no sangue das uvas, né? Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Agora olha só que interessante, por que Jacó faz essa menção desse jumentinho? O jumento, pessoal, embora é um animal mansinho, um animal que serve para carga, né, muito útil, ele é o quê? Teimoso. Difícil de ser domado. Exatamente. Jumento, ele é um animal teimoso e difícil de lidar com ele. Quando ele teima mesmo. E por muitas vezes nós encontramos referência a respeito de Israel, de Judá, da tribo de Judá, né, de Israel, como essas pessoas obstinadas, de coração duro e teimosas. Então, quando ele fala aqui, ó, que vai amarrá-lo na cepa mais excelente, Jesus disse que ele era o quê? Ele era, em João 15, ele era uma videira. E nela estaria ramos, né? E esses ramos precisariam o quê? Produzir fruto, porque os ramos que não produzissem fruto, ele seria cortado. Perceba que todos os ramos estavam ligados à figueira, à videira. Porém, havia ramos que não produziam frutos. Então, olha só, você conseguiu fazer a ligação agora? Aí, quando ele fala aqui, ó, né, que esse povo obstinado, ele teria que ser resgatado por um cordeiro, o que está dizendo aqui? Apontando para quem? Né? Jesus. Então, quando ele fala abrir a madre da jumenta, estava falando dos filhos do... Sim. Eram os filhos da... É como se Deus dissesse, ó, vocês... Filho de quem que eu morri? Eu tava anotando as festas. Ah, tá. Nós fomos lá para nós entendermos aqui por que o jumento teria que ser... Eu cheguei a anotar. Teria que ser resgatado por um cordeiro. E aí esse cordeiro, o cordeiro ele teria que ser resgatado, ele teria que ser oferecido a Deus para resgatar o jumentinho. Porque o jumentinho era um animal que impuro. Se você ler lá Levíticos 11, ele faz parte daquela relação dos animais impuros. Os animais impuros quais eram? Eram aqueles que não ruminavam e nem tinham o casco fendido. Né? Lembra? Então, oi? Aí na profecia aqui que nós vemos de Jacó, ele fala, ó, ele amarrará o seu jumentinho na vide. Quem que é a vide? Jesus. A vide mais excelente. Ele lavará as suas vestes no quê? Qual que é o símbolo do vinho? O sangue. Tá? Qual E agora,
os seus olhos serão vermelhos de vinho, ou seja, ele vai estar, né, é como se a expressão fosse assim, ó, vocês vão estar embriagados no vinho dessas uvas, de tanto que, né? Vai estar cheio. E os dentes brancos de leite. Então, ó, essa referência aqui a respeito desse jumentinho que ele precisava ser resgatado, né, por um cordeiro, já estava apontando que Israel seria um povo obstinado, um povo de difícil, coração duro, né? Nós vamos ver também, quer ver, ó, outra referência. Quer ver? Vamos ver algumas referências aqui, ó. Ezequiel 36, 25, para vocês verem que Israel sempre estava causando problemas. Israel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Olha só, falando de Israel. Ezequiel 36, verso 25, vai dizer assim, ó, aspergirei água pura sobre vós e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe dareis um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Perceba a profecia a respeito de Israel, falou, vocês têm um coração duro, mas eu vou mudar isso, tá? Outra referência a respeito do jumentinho é Jó 11. O jumento, ele é associado com aquele bichinho teimosinho. É bem profético, assim, né, esse 13, tá? Porque tinha outros animais impuros também, o único... Mas é o que eu estou falando para vocês, nós temos que sair do... É, que Deus fala de resgate dele, né? Jó 11, 12. O cordeiro, inclusive. Olha só que fala do jumentinho, ó. Jó 11, 12 vai falar assim, ó, mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Ou seja, o Jó pegou pesado aqui. Chamou de jumentas, né? Jumentão mesmo, né? Então, você percebe, pessoal? Então, agora deu para entender aqui por que fala. E aí, ó, e se não resgatar, é cortar-lhe a cabeça. Ou seja, não tem, né? Não tem opção, né? Não tem opção. Ou tem que ser resgatado pelo cordeiro. Elimina. Entenderam aqui agora, pessoal? Mas aí ele conclui aí, né? Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Resgatarás. Esse resgatarás era o que é o resgatar? O resgatar, né? No próprio verso 13 já está dizendo, ó, resgatarás com um cordeiro. Né? Era como se fosse assim, ó, você vai sacrificar esse a Deus. Só que Deus não vai receber um sacrifício humano. Então, esse resgatar, eu oferecia um cordeirinho pelo meu filho primogênito, certo? Os filhos que dá jumentinho, cordeiro. Aí tem outra questão. O jumento também, pessoal, ele era oferecido em sacrifício em altares pagãos. Vocês lembram, na Reforma Protestante, teve um dos reformadores chamado John Huss. John Huss, quando ele foi levado para a fogueira, colocaram o chapeuzinho de jumentinho nele. Eles associavam. É tipo assim, ó, você está no caminho errado, você não quer ver as coisas certas. Você é um... Jumento. Você é um jumento. Tadinho do bichinho, mas você é um jumento. É mais ou menos nesse sentido, assim. John Huss, ele começou ali censurar as coisas erradas que havia na Igreja Católica. Aí, ó, você vai se retratar? Não. Aí colocaram o chapeuzinho de jumento na cabeça dele e levaram ele para fogueira. Aí Jesus monta num jumentinho para falar assim, ó, eu domino esse daqui. Não, na minha mão eu consigo dominar. As etimologias do jumentinho vai... Entrou bonitinho, Não. bonitinho de Jerusalém.
Jesus em cima dele. Vamos lá, o 14 para nós tranquilo. terminar, pessoal. Se acontecer de teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo, o que é isto, direis, diz-lhe-á, né? O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que abre a madre, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. Tá? O que Deus está falando aqui, pessoal? Um alto preço da redenção. Alguém tinha que morrer por alguém. Um cordeirinho teria que morrer. Não importa qual era o nosso erro. Ah, eu furtei um lápis ou eu assassinei uma família. Alguém tinha que pagar o preço pelo seu pecado. Nós vamos ver isso aqui, ó, do Êxodo em diante aqui. Os nossos próximos estudos vai falar muito a respeito disso. Um cordeirinho tinha que morrer. Né? O alto preço pelo resgate, pela redenção. Mais uma vez ele fala no 16, aí será sinal sobre a tua mão. Você lembra? Vê aqui, ó quantas referências nós tivemos, Deus sempre falando, ó, isso vai ser por sinal. Na tua mão, na tua testa, entre os teus olhos, que o Senhor te tirou da terra do Egito. Aí, pessoal, o verso 17. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estavam mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. Pessoal, naquela época, eles viviam em guerra. E pelo caminho, que a história diz que os egípcios colocavam guarnições para proteger de alguns ataques. Se eles passassem por aquele caminho e vissem aquilo lá, já na primeira, né? Porque eram escravos, não eram guerreiros, né? Mas Deus fez rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Esse Mar Vermelho aqui é descrito como Mar de Junco. O junco, ele deixava a água com uma cor meio avermelhada, por isso que é chamado de Mar Vermelho, tá? E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de... Isso aqui eu acho interessante, pessoal. Tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia ele estreitamente ajuramentado, né, aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos. Nós vamos ver essa referência lá em Hebreus 11, 22, que diz assim, ó, pela fé, José, vamos ver essa referência, 11, 22. 11, 22. De Hebreus. A carta dos Hebreus, 11, 22. Porque olha como Deus revela os seus desígnios, pessoal, aqueles que têm um relacionamento com Deus. José sabia da promessa que Deus fez a Abraão. Acho que é uma das passagens que eu acho mais bonita. Não, José é impressionante. Olha, José. José é o cara. Olha só. Eu falei 11 e 22. 11 e 22. Olha só, pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo. Olha só, ele profetizou o êxodo, esse período que nós vamos estudar aqui nos próximos capítulos, né? Ele fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Aí nós vamos lá em Gênesis 50. Gênesis 50, olha o que o José fala, ó. 55, filha? 50, 25. 25. Olha só, e José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. José queria que os ossos dele fossem levados. E eles levaram esses ossos até Canaã. Imagina, 40 anos levaram, porque havia uma... Eles juraram, né? Olha, eles juraram para José que quando José morresse, os seus ossos eles iam tirar do Egito.
ó, gente, sair do Egito mesmo, não é para ficar nada lá dentro. E é engraçado, assim, 430 anos, menos, um pouco menos, porque José ficou um tempo, e Moisés lembrar, sabe? É. Impressionante isso, né, Samara? Como que... Memória boa, Pessoal, na nossa geração, 430 anos na frente, esquece. Eu esqueci dos ossos que eu vou colocar agora, meu Deus. Ai. Ele diz, né, ó, o Senhor vai visitar vocês e vai tirar vocês daí, vai ter o período do êxodo, né? Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor, agora isso aqui é interessantíssimo, pessoal, e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite como coluna de fogo para alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca, olha só, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aí nós temos muitas referências, pessoal, muitas referências. Se vocês quiserem anotar, Êxodo 14, 19. Sobre o que essas referências? Sobre a presença de Deus em forma dessa nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Êxodo 14, 19, Números 9, 15 ao 23. 9, verso 15, e os versos seguintes, né? Números 10, 34. Números 14, 14. Deuteronômio 1, 33. Neemias 9, 12. Salmo 78, 14. E o Salmo 99, 7. O Salmo 105, 39. Isaías 4, 5. E 1 Coríntios 10, 2. E eu acho muito interessante isso, pessoal. Porque nós temos uma corrente dos animistas, né? Ah, Deus, ele é o Criador, mas ele abandonou a sua criatura. E aqui todas essas referências vão deixar bem claro que Deus sempre acompanhou de perto, né? De perto. E a presença de Deus é tão importante que Moisés, quando Deus falou, ó, eu não vou com vocês não, eu vou mandar um anjo. Ele falou, não, se não for a tua presença, eu não arrego daqui. Pessoal, ficou claro o que nós estudamos do 12 e do 13? Tá? Ficou claro? Nas próximas, eu acho que nós podemos estudar o 14, né, Bruno? Sim. O 14, o capítulo 14 nós vamos estudar no próximo sábado. Nós vamos ter bastante informações aqui também. O 15 é o cântico de Moisés. Eu acho muito bonito os cânticos, pessoal, os cânticos da Bíblia. Olha, só ler aqui em Josué, aí para finalizar a parte de José. E os ossos de José, os quais os filhos de Israel trouxeram do Egito, eles sepultaram em Siquém, em um pedaço de terra que Jacó adquiriu dos filhos de Amor, lá atrás, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e ele se tornou herança dos filhos de José. Então aqui a gente finaliza, fechou. Quando eles conquistam a terra, eles enterraram os ossos de José nessa... É interessante trazer esses detalhes, pessoal, como era sério, né? Hoje as pessoas não dão nem importância para isso, as pessoas não têm palavra, né? Olha só, 400 e tantos anos depois, mais 40 anos, a gente tem que levar mesmo os ossinhos desse cara, vamos levar, nós juramos, e ele, né, ele pediu, ele quer ser enterrado lá na terra que Deus prometeu aos nossos pais. Olha como isso é sério, né? Hoje a gente vive uma sociedade tão, assim... tão interesseira, tão... Vai falar a respeito da sensibilidade do temor, né? Porque, tipo assim, o temor de verdade cumprir com aquilo que foi prometido lá atrás. Olha, eu não me conformo, eu fico assim, a bagunça que tá, vamos,
Não, peraí, tem os ossos de José ainda. E essa sensibilidade, porque, tipo assim, você acha que no meio daquela bagunça toda, Moisés ia ter uma brilhante ideia de falar assim, não, ainda pego, não, mas tipo assim, a sensibilidade, porque com certeza, gente, hoje a gente fala, né, o Espírito Santo, mas era Deus ali trazendo a memória dele que havia algo, uma promessa feita lá atrás que precisava ser cumprida, né? Então, tipo assim, essa sensibilidade de estar atento à voz de Deus, né? Porque no meio daquele trupé que tava lá... Como chegou até ele, não foi falado pra ele, foi falado 400 anos pra trás, entendeu? E chegou nele e tudo isso. Acho que eu sempre tinha uma cultura de estar sempre lembrando de geração em geração. Né? Lendo as crônicas, né? É por isso que nós vimos várias vezes Deus falando, ó, tenha isso por sinal. Olha, na testa e no braço, numa mesurar lá, tenha isso por sinal. Nós vimos várias referências que não era para esquecer. Nós vamos ver lá no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, que quando chega no sábado, Deus vai falar assim, ó, lembra. Por que lembra? Porque havia a possibilidade de esquecer. E aí a gente vai ter um estudo muito bacana a respeito do sábado, desse lembra-se. É muito forte, pessoal. Bom, então nós... Também a importância também que os povos tinham, né, as pessoas tinham, né, em relação às coisas de Deus, né? Hoje a gente vê que as pessoas não dão importância a nada. A nada em relação a Deus, né? O povo, tipo assim, leva meio que de qualquer jeito. Eu né? estava lendo algo aí, e o comentarista ele tocou no assunto, né, a respeito do nosso culto, desse culto racional, né? Estar na presença de Deus, e ele faz uma pergunta retórica, ele diz assim, realmente estamos? Nós temos que tomar cuidado com essa mecanização, né? Tudo mecanizado, né? Porque eu posso estar aqui, de corpo presente, e o coração longe. E José, até o último momento dele, que foi que ele pede para eles fazerem esse juramento, e aí a Bíblia fala que ele foi embalsamado. Não eram todos no Egito que eram embalsamados, era só quem era. Daquela turma lá foi só Jacó e ele. Você entendeu? Então, ele estava embalsamado, atendendo lá aos critérios, mesmo até o último momento. Ele foi como da alta classe, assim, né? Não se corrompeu até o último momento. Então, foi embalsamado para ficar aqui, não. Inclusive, eu estava vendo no Face diz que é um comentário de uma igreja, acho que do Japão. Lá eles são muito disciplinados para tudo, inclusive na adoração. É uma coisa digna de copiar. E eles falam que veio no Brasil e falou assim, é incrível, eles andam durante o culto. Eu fiz. Eles chegam depois que começa e saem antes de terminar. E para eles isso era uma aberração. E é verdade, se você for ver, é verdade, tem muita coisa que você pode deixar, segurar ali, aguentar, mas a pessoa... O conceito nosso de adoração, ele é totalmente distorcido, pessoal. O nosso conceito é, bom, deixa eu ir na igreja buscar. Você não vai buscar nada. Você não vai buscar nada, você vai oferecer. De levar. Nós vamos entrar aqui. Você vai sair sem nada de lá. Nos nossos próximos estudos, nós vamos entrar no tabernáculo. O tabernáculo ninguém ia buscar. Você ia ofertar. Deus falou, ninguém chegue na minha presença de mãos vazias. É ofertar. Só que o conceito, eles vão mudando, eu vou lá buscar. Lógico, a busca, é claro que Deus vai nos abençoar, tudo, recompensar a nossa fidelidade. Exatamente, é um bônus. Não é eu preciso lá buscar. E Deus, ele é tão assim, né, que a gente vai ver mais pra frente, que Deus, eles iam oferecer aquilo que eles tinham. E Deus, você não tem, se você não tem um cordeiro, se você não tem um animal, mas você vai pegar as suas rolinhas, pega a pombinha, então você dá aquilo, dá o seu melhor não Tinha é o melhor. Tinha as pessoas mais pobres, sabe, Samara? Mas desde que você tem. Os mais pobres que não podia dar um cordeiro ou um novilho, dava uma pombinha e Deus aceitava. Tem até a passagem da oferta da viúva, né? Da viúva. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a motivação. Qual é a motivação do meu culto?
Porque se prega um evangelho, pessoal, mercantilizado. E um evangelho utilitário. Qual que é a sua maior necessidade? Você tem que entender a motivação. Deus ele precisa fazer, ele tem que ser o centro da sua vida. Senão, meu amigo, você pode ir na igreja que você quiser, que não vai resolver o seu problema. E não, pessoal, o nosso estudo é focado nisso. Nós não temos que passar mel na boca de ninguém, é falar a verdade. Qual é a verdade? A verdade às vezes dói. A verdade às vezes confronta. Às vezes não, ela confronta. Mas esse confronto é como o apóstolo Paulo diz, ó, o que eu estou escrevendo para vocês está doendo tanto em mim, mas só que ela vai gerar frutos de arrependimento, frutos que vão ser benéficos para vocês. Agora, se eu vim passando melzinho, então, rapaz, olha, sua mulher, então, trata ela assim, leva uma flor, não vai virar nada. Leva uma caixa de bombom. Não, é a verdade. E nós precisamos de parar de enganar. Não, vai lá para Deus resolver o seu problema, vai lá para você ser curado, vai lá para você isso, vai lá para você aquilo. Como se a igreja fosse, o que você está precisando agora? Nós temos para te oferecer. Um mercadão. Um feirão, né? A igreja não é isso, pessoal. A igreja, João Batista, ele perdeu a sua cabeça, mas ele fala, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Todas as pessoas que ele curava, ou ele tinha um livramento assim, que ele salvava de alguma coisa, como a mulher, né, que ia ser apedrejada, Jesus falava, vai e não peques mais. Então a motivação é outra. Jesus mostrava para ela, né, a essência do evangelho, que é de salvar as pessoas, tanto no aspecto físico, como no aspecto espiritual, mas falava, não peques mais. Essa é o nosso foco tem que ser esse, parar de ficar com eufemismo, né? Aquele eufemismo barato, né? Tentando falar bonito, palavras bonitas, tentando trazer um evangelho florido, cheio de flores, sendo que na verdade não, Jesus falou, ó, é espada, velho. Falou, eu não vim trazer, eu vim trazer espada. O reino de Deus é conquistado à força. É tipo assim, puxa vida, minha carne tá querendo que eu busque outras coisas, mas eu tenho que atender a voz do meu espírito, eu tenho que, sabe, pedir força a Deus, o Espírito Santo me conduzir para o caminho certo, porque é guerra, não adianta você ficar subjugando a carne, não adianta ficar com, sabe, aquele eufemismo, não, é assim, olha, não adianta, filho. E isso que a gente conhece da história bíblica, do que a gente viu, João Batista e outros, que quando você entra aí no primeiro século, filho, pode parar. Não, os cristãos do primeiro século teriam vergonha de nós. Não, teriam vergonha, é sério. mimimi, para. Sabe que pra é isso essa aí, na pra história, isso que aconteceu. Eu morri, Na por causa esse disso é o aí. resultado de tudo. na história tem uma moça, uma jovem, chamada Blondina. Ela estava grávida. Porque o que acontecia? Eles começavam a pegar os velhinhos. Sabe os velhinhos? Tá no final da vida. Eles praticamente, né, era um alívio. Aí eles começaram a pegar as jovenzinhas. E essa Blondina, ela estava grávida. E ela foi levada como espetáculo na arena. E ela foi açoitada. Diz a história, Eusébio de Cesareia que conta isso. Diz a história que 2 carrascos pegou para chicotear ela. A ponto deles se cansarem e pedir para revezar. Agora imagina o tanto que essa menina apanhou. Tá, aí recolheram a Blondina. No outro dia, sempre fazia assim, era festas de vários dias, sabe? Festa ao Deus tal, e era vários dias, e ali tinha um espetáculo pro povo. Aí no outro dia buscaram a Blondina de novo, esquentaram uma chapa, colocaram ela sentada lá na chapa, quente. Diz que a hora que levantaram ela, ficou a pele dela agarrada na chapa. Tá, não levaram a Blondina, no outro dia trouxe de novo para o espetáculo. A Blondina foi colocada diante de uns touros. E esses touros começavam a jogar ela para lá, para cá. E ela grávida, para lá e para cá. Era essa tal de Blondina e uma tal de Perpétua. 2 jovenzinhas de 17 anos. E o touro joga para lá, joga para cá, chifra para lá. Essa Perpétua, nesse dia foi as duas. Essa Perpétua, o carrasco que ia dar o golpe final de misericórdia, quando pôs a espada no pescoço dele, ele disse que ele tremia.
A história conta que ele tremia, ele não tinha coragem de ver. A menina, coitada, estava, imagina, tantos dias sendo açoitada e servindo de espetáculo, que ela pegou e falou, não, cumpra o seu dever. Ele... Então, E agora... mais, o que eles falavam no final. Não, o que eles falavam, eu estou sendo adornado. Gente, adornado com o martírio. Oi? O adorno? O que é o adorno? Enfeite. Enfeite, não é Eles enfeite? estavam felizes. Eles assim, estavam felizes com eles é como assim, ó, eles estão me enfeitando com martírio. É. Nossa geração fala, não julguei. Ô, gente, mas então vamos encerrar. Mas é isso aí, pessoal. O estudo é aquilo que eu falei, né? O estudo ele me deixa melhor do que ontem. E ele fortalece as minhas teses, né? A minha convicção, as minhas teses para um futuro debate, um futuro que eu tenha que refutar alguma coisa. Essa é a finalidade do estudo. E ele tem que trazer transformação de vida. Tudo que nós aprendemos até agora tem que trazer uma transformação, né? Temos que pôr em prática. Nós temos que viver isso. Eu tenho nas minhas orações falar, Senhor, me dê um pouquinho da virtude de José, né? de fugir da aparência do mal, a sabedoria que ele tinha para governar, essa fé que ele tinha de mandar os ossos dele embora junto com o povo. Esse é o estudo, Abraão, sabe? É pedir a virtude desses homens em nós. Nós temos que transparecer a virtude desses homens em nós. Dessas mulheres, né? Como Rebeca, não podia ter filho. Vamos orar. Vamos orar, cara. Vamos orar, Isaac. Eu não vou te dar nenhuma criança. Vamos orar. Não tem nada de... Não deu certo, não deu. Não tem nada de concubina, não. Vai orar. Você que não vai pôr sua boca no pô, não. Vamos orar, pessoal? Prima. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Muito obrigada por esse momento que nós estivemos aqui. Senhor, nos ensina, Pai. Nos ensina a colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós temos aprendido, Senhor. Senhor, que as nossas maneiras de viver, a nossa forma de olhar, de compreender, Senhor, o mundo, seja transformado, Pai, pela renovação do nosso entendimento. Senhor, que nós venhamos crescer, Pai, em graça, em conhecimento diante de Ti. Que nós sejamos luz, Senhor, aonde quer que nós estivermos, Senhor. Que a Tua palavra esteja, Senhor, nos nossos pensamentos, no nosso coração. Senhor, nos ensina a colocar em prática, Senhor. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Senhor, que nós tenhamos em nós, Senhor, a virtude destes homens, Pai. Senhor, que resistiram ao mal, que cumpriram com a Tua palavra, que foram fiéis até o fim. Senhor, nos ensina este caminho de santidade, este caminho de fidelidade, Senhor. Este caminho, Pai, de temor do Senhor. A Tua palavra nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pai, nos ensina este caminho, para que nós possamos alcançar, Senhor, esta sabedoria, Senhor. Para que nós venhamos saber como agir, o que falar, o que fazer, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. É para isso que nós estamos aqui, para refletir a Tua glória, e que nós possamos compreender, Senhor, esta responsabilidade, Pai, e nos colocar à Sua disposição e prontos, Senhor, prontos, Pai, para transmitir a Tua palavra, para pregar o Teu evangelho, para fazer a diferença, Senhor, nesta geração a qual nós estamos inseridos. Foi para um tempo como este que o Senhor nos levantou. Foi para um tempo como este que o Senhor nos colocou aqui. E, Senhor, que nós venhamos honrar o Teu nome e glorificar o Teu nome, Senhor, todos os dias das nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e por fé eu já te agradeço. Amém.